Obrigada, professor Obrigado. Filipe Bona, meu colega, coordenador junto comigo do Escritório de Defesa da Mulher, que é um programa de extensão que nós já desenvolvemos na Universidade de Pernambuco há 4 anos, que trata especificamente de violência contra a mulher e todos os aspectos a esse relacionado. Nós começamos o programa com uma atuação focada no direito penal, em violência doméstica e familiar, e posteriormente nós passamos a abranger os tipos de violência próprio do gênero feminino, né, como estupro, enfim, outras questões que também podem acontecer com alguém do gênero masculino, mas que tende, digamos, a ter mais mulheres como vítima. Então, o programa passou a fazer esse atendimento. Hoje nós temos também um projeto de educação, uma escola técnica de ensino médio em Arco Verde, em que nós trabalhamos preventivamente essa questão da educação contra a mulher, da educação para combate, né, a violência contra a mulher, é coordenado pelo professor Filipe. Tem uma ampla participação dos jovens, inclusive meninos, que já construíram páginas nas redes sociais de conscientização de outros meninos quanto a essa questão de respeito, igualdade de gênero. Então, tem sido um trabalho bem bacana. E temos um outro projeto, que é o chamado Projeto Jacinta, que ele trata da violência contra a população trans, né? Além de nós darmos acompanhamento para a troca de nome e sexo no registro civil, que apesar de já poder ser feito isso pela via administrativa, diretamente no cartório, não precisando mais da via judicial, fato é que essa população não consegue ainda fazer se não chegar lá com um advogado para levar isso adiante, sofre todo tipo de barreira, né? E nós começamos esse trabalho dentro de uma lógica de acolhimento da mulher trans, e acabou abarcando toda a população LGBT+, por uma demanda da própria comunidade. A própria comunidade de Arco Verde, organizada, solicitou, e nós expandimos também hoje o programa para o Recife. Então, nós estamos com programas no Recife e em Arco Verde, que é a primeira cidade do sertão de Pernambuco, para quem não conhece o interior de Pernambuco. Bom, então, fazendo essa apresentação do programa, gostaria de dar as boas-vindas ao Dr. Olímpio, que já foi apresentado, nosso colega, professor da Universidade de Pernambuco, diretor do CISAM, que é nosso hospital universitário, né, professor Olímpio? Então, passa a palavra, o senhor tem 40 minutos para falar, então, sobre o olhar médico, sobre os aspectos legais do abortamento. Bom dia, estão me ouvindo? Sim. Eu vou pedir desculpa a vocês, porque o meu sinal hoje não está muito bom, pode ser que caia em algum momento. Aí vocês falam para mim, tá certo? Certo. Mas eu lamento que não sei o que aconteceu hoje, que geralmente o sinal é bom e não está bom. Tá bom? Denise, primeiro que eu estou extremamente feliz hoje, né? Porque, quer dizer, é triste o que aconteceu com a menina, né? Com a menina de 10 anos, mas o sofrimento dela permitiu que assim, que a gente conheça pessoas e se conecte e perceba que a sociedade brasileira está avançando, que não depende de posicionamento de linhas políticas que governem Brasília, mas que a sociedade, a base, né, de baixo para cima, a gente está transformando esse país num país melhor, mesmo contra tudo e contra todos os ventos e intempéries. Então, isso aí serviu para mostrar que a gente está melhorando, né? E essa melhora, eu acho importantíssima, é a participação de vocês, mulheres,
ocupando cada vez mais locais, né, que podem mudar esse país, né? Eu vejo o rostinho aí de vocês e a ocupação que acontece das mulheres, mulheres com muito cérebro, com vários neurônios, né, que é importantíssimo isso, bem preparadas, que estão ocupando cada vez mais, até na minha especialidade também. A especialidade de obstetrícia e ginecologia, da minha idade para frente, ela é masculina. Da idade de vocês para baixo, é extremamente feminina. Não é? Aqui você tem ideia, eu tenho 36 médicos residentes. Eu só tenho 4 homens. São 32 mulheres na especialidade. Isso se repete no Brasil todo. Não é? Então, isso é importante, né? Esse olhar de vocês numa especialidade das mulheres. Então, isso é muito bom. E, assim, fico feliz, eu não conhecia a Denise. Se Denise eu encontrei alguma vez, eu não me lembro, Denise, eu não sei se em algum momento, mas com certeza não falou comigo, porque assim ia chamar muita atenção alguém com Arco Verde, com esse sotaque aí, bem diferente do de Arco Verde, né? Ia chamar atenção. Eu sou de Arco Verde, o quê? Ia ser, eu não me lembro. Mas, assim, é importantíssimo, você mostrou aí, Denise, que você está fazendo, porque a gente, sem se conhecer, tem muita coisa em comum, porque aqui no curso de medicina, desde que teve a reforma curricular, eu tomo conta de um eixo humanístico. Eu assumi a diretoria do CISAM, e a única coisa que eu pedi para assumir é não deixar de coordenar o eixo humanístico no 6º período. É quando eu tenho os alunos em medicina. Então, o curso de medicina é baseado em três bases, um tripé. Aquele conhecido, técnico, né, teórico, um prático e um humanístico. Nesse humanístico, eu adoro porque eu posso fazer coisas que a gente não vê em outros cursos de medicina, nem eu tive o privilégio de ter. É que colocar o aluno de medicina, ele perceber que ser médico é muito mais do que decorar as doenças e tirar uma nota boa sobre o que é mioma, o que é um câncer, ele ver que nós vamos trabalhar para os seres humanos, né? Então, passar algum momento para ele no curso, né, de ele se conhecer melhor, se conhecer o desafio e entender a quem a gente vai prestar serviço, que é a sociedade. Então, é um momento que eles têm, um momento de ouvir a sociedade. A gente faz seminários, mas não é um seminário para médico, é da sociedade para médico. Então, eu divido às segunda-feira em 14 temas, normalmente 14 temas, que são o que vocês estão falando aí. O que as mulheres lésbicas querem dos futuros médicos, o que as pessoas trans, o que os médicos precisam saber sobre a população trans. Aí eu trago, eu não sei se vocês sabem, mas quando eu assumi aqui há 6 anos atrás, eu fui procurar por movimentos sociais e vieram procurar aqui uma população que a gente não olhava mesmo, que foi a população de homens trans, que queriam ser atendidos com dignidade no CISAM. E foi a partir daí que a gente começou a cadastrar e atender nome social, e também os colegas médicos não sabiam o que fazer, não eram preparados, houve um momento de insegurança, mas a professora Laura, o pessoal passou a estudar e quando viu o problema, todo mundo vestiu a camisa e hoje a gente tem 246 homens trans cadastrados aqui no CISAM, certo? Um deles já pariu aqui, 2 partos aconteceram e alguns atendimentos de doenças do corpo feminino, mas sendo um homem, né? Porque o homem trans tem ovário, tem mioma, ele tem pele, ele tem coração, ele precisa de médico e precisa ser tratado com respeito e dignidade. Então, o nome social, isso tudo que você está falando aqui, a gente está melhorando. E quando todos os temas que estou falando assim, por exemplo, violência contra a mulher, a gente traz as pessoas que trabalham com violência, certo? Tanto o aparato policial como a parte jurídica. E eles fazem o seminário, ele pode convidar as pessoas,
certo? Então, eu tenho uma abertura muito grande e o seminário é invertido, entendeu? Quem prepara o seminário são os alunos de medicina, eu faço só o link, né? Por exemplo, importância do Ministério Público da Promotoria de Saúde na garantia do direito reprodutivo. Aí eu chamo Ivanda Botelho para preparar o seminário com os alunos. E aí assim vai, né? Tudo é trazendo o olhar de fora da nossa caixinha para ele melhorar, né? E acho até engraçado que os alunos no primeiro dia de aula, assim, geralmente falam que já vem sabendo. Doutor Olímpio, o senhor quer fazer nossas cabeças? Realmente eu quero fazer a cabeça deles. Mas não é eu fazer, ele mesmo fazer a cabeça. Eu quero dar elementos para ele melhorarem com o ser humano, né? E eu percebo isso, que os nossos alunos, eles melhoram, como o nosso residente também. Nosso médico residente, ele vem de várias faculdades. E eu tenho certeza que ele sai melhor como médico e como ser humano, entendendo o seu papel na sociedade, de forma na democracia, baseado nas evidências científicas, entendendo o papel de que é ser médico num país com tanta desigualdade como o Brasil, né? E entendendo melhor o que é ética médica. Então, esse é o nosso papel de educador, professor, e a felicidade de estar como gestor de um serviço. Porque a gente tem que sair e botar a mão na massa, né? Eu tenho uma facilidade muito grande, porque como eu sou velhinho já estou há 31 anos aqui trabalhando, muitos dos nossos plantonistas são nossos ex-alunos, né? E aqui a gente é como a segunda casa, a gente vive aqui dentro. E a equipe aqui, todo mundo se conhece, a gente sabe, as pessoas, não sou eu só, né? Você passa a viver isso aqui com um carinho muito grande, porque trabalha muito tempo aqui, e as pessoas também. Então, a gente tem um grupo com toda dificuldade, bastante unido, né? E não só assim, unido. Qual é a nossa linha? A nossa linha é a ciência. O que tem escrito na ciência é a ciência. Aí, a assistência à mulher, a gente tem que fazer o que está escrito nos postulados da ciência, né? Aí muitas vezes assim, pronto. Não é atendimento à mulher. A mulher tem que ser vista na sua integralidade, né? Tratada de forma ética e multiprofissional. Então, aqui eu tenho enfermeira obstetra, eu tenho doula, a gente consegue colocar o que é a ciência em prática. E muitas vezes, algumas ações, algumas visões pequenas, né, dizem assim, Olímpio é do Conselho Estadual de Medicina, mas ele é contra o médico, porque ele é a favor das enfermeiras trabalhando. Isso é uma visão muito pequena, não é? Nós médicos somos um elemento importante, mas da equipe de assistência. O que nós temos que fazer, e a gente tenta fazer isso, é o aluno de medicina e o residente perceber que ele trabalha em equipe, não é? Coisa que muitas faculdades de medicina não dão essa oportunidade. Eles passam a vida toda tendo aula de médicos, convivendo com aluno de medicina, sem entender que quando ele for sair para trabalhar realmente na vida real, ele não vai conseguir fazer uma boa medicina se não tiver humildade e saber trabalhar em equipe. Eu estou brincando assim, que só um exemplo assim, acontece, né? Ver alunos de outras faculdades, aí estranho aqui, porque, doutor Olímpio, eu vim fazer uma reclamação porque eu estava fazendo procedimento e uma enfermeira obstetra me corrigiu. Eu sou médico, uma enfermeira veio me corrigir. Aí, eu teve outro dia que foi uma assistência social que disse que eu não estava fazendo adequado aquele acolhimento. Aí eu venho fazer essa reclamação. Aí, que coisa interessante, eu estou há 30 anos aqui no CISAM, ainda continuo aprendendo com assistência social, com a psicóloga, com a nutricionista. Né? Aprendo com todo mundo todo dia, aprendo com técnico de enfermagem aqui, com todo mundo que quer melhorar, e você está pronto para ouvir e trabalhar em equipe. Então, isso que é o gostoso, essa abertura de você trabalhar, né? Seguindo a ciência, isso que a gente está mais precisando.
Então, quando chega no aborto, que é o tema de hoje, eu já gastei tanto tempo, meu Deus, deixa eu ver aqui, já gastei 12 minutos, mas o aborto é emblemático, né? Porque o aborto não é um tema como se discutia aqui. Vamos discutir dismenorreia, o tratamento do mioma, não é? Não mexe nos valores das emoções, porque é um tema mais difícil, talvez um dos mais difíceis na medicina. E por mexer nas emoções, em valores, é por isso que todo mundo entende, todo mundo mete a colher. Todo mundo. Todo mundo procura ser entendido e causa, geralmente, uma repercussão grande, porque mexe com vários valores. A gente vê muita gente não médica, outro médico mesmo, que nunca atendeu uma mulher vítima de violência, dando opiniões absurdas, cheias de preconceitos, de machismo, de misoginia, totalmente distópico da realidade. Não sabem o que é o atendimento de uma pessoa vítima de violência. Não tem ideia, nunca viveram isso. E falam de coisas horrorosas que a gente vê de falas, né, de pessoas importantes. Então, aqui o que é que a gente faz? Né? Desde 96, quando Javar Barbosa, que está na OPA, no Washington, ele foi secretário de saúde e regulamentou o CISAM como uma referência. Nós fomos o terceiro serviço no Brasil, o primeiro fora do eixo Rio-São Paulo. E não foi fácil. Em 96, eu estava aqui já no CISAM, comecei a trabalhar em 89, quer dizer, tinha 6 anos aqui no CISAM, e no primeiro momento, porque 94 foi minha transformação. Até 94, eu estava do outro lado. Eu estava como era o normal. Era entender o assunto abortamento pelo conhecimento que a gente tem nos livros de medicina de obstetrícia e como era tratada as mulheres com aborto nas maternidades. Era assim, era uma coisa que se praticava que a gente não tinha noção que era violência, porque todo mundo normatizava essa conduta, né? Era como assim, o aborto é crime, é uma coisa errada, e essas pessoas que praticam aborto, lá dentro a gente tinha uma sensação que tinha de dar um corretivo, como se fosse assim, para ela aprender a não fazer coisa errada. Então existia o que a gente chama de hoje de violência obstétrica inconsciente, de fazer com que as pessoas passem mais tempo para ser atendida, né? Ou então algumas palavras que eram dadas até normatizadas, né? Que a gente não via isso. Mas em 94, 93, 94, eu saí para fazer mestrado. Tinha um mestrado aqui que a gente tinha acesso à Unicamp, onde pagava algumas disciplinas, e a minha co-orientadora, a professora Eren Hard, uma inglesa, quer dizer, argentina, mas de ascendência inglesa, casada com um chileno, chamado Adilbo Faundes. E passou a ser minha co-orientadora. E foi através dessa mulher, que eu acho que já tinha dentro da gente, né? Tinha dentro da gente. A gente vai olhar a história da vida da gente, da onde a gente saiu. Isso incomodava, mas você não sabia direcionar o que era, não consegue organizar as ideias. Aí quando você ouve, que primeiro choca, eu ouvi a primeira vez falar que o abortamento deve ser um direito da mulher, que eu nunca tinha ouvido falar, ninguém assim, uma professora, e me chocou muito aquilo ali, e minha tese foi sobre abortamento, e eu comecei a estudar o abortamento e entrevistar as mulheres, aí foi a transformação, certo? Estão me ouvindo? Caiu. Certo. Então, isso aí foi essa chance. Então, quando saiu o serviço, já estava eu, mais 3 pessoas, Rivaldo, Maria Helena, a gente tocou o serviço no começo, que teve uma resistência muito grande. Nos anos 90, a gente era o único. Até 94, até 2000, 2001, a gente era o único serviço do Nordeste. Então, atendia do Nordeste todo, vinha gente para cá. E a gente foi adquirindo experiência, né? Que só o tempo dá. E muitos dilemas que acontecem assim, Olívio, como é? O concurso é no CISAM, as pessoas sabem disso. Quando faz o concurso, tem escrito que vai trabalhar numa maternidade que atende mulher vítima de violência, abortamento previsto em lei. Não tem no concurso, não tem no edital, não tem isso. Embora as pessoas saibam,
mas não tem no edital. E, claro, que é garantido no médico um direito de toda a democracia, que é o direito à objeção de consciência. Você, para trabalhar no CISAM, não precisa concordar porque não precisa, a princípio, não ser objetor de consciência em relação ao aborto. Então, eu tenho algumas pessoas que são. Mas garanto a vocês que os que não são hoje, um dia já foram. E através de entrar no serviço de atendimento e ser treinado, ouvir, humanizar as pessoas que tinham objeção de consciência, como eu também, passam por esse outro lado, que é entender melhor o sofrimento, entender a ciência. E passam a participar, dar mais força a esse time, que hoje, praticamente, todo o serviço, eu não me preocupo, né, porque chegou, não sou eu que faço os atendimentos, o serviço toca sozinho, porque tem os protocolos. E é isso que deixa a gente fica feliz, porque é totalmente diferente de 96. Quer dizer, 24 anos depois, eu não preciso estar aqui para o serviço de atendimento vítima de violência e garantir os direitos das mulheres funcionarem, porque a equipe já permeou isso, né? Então, a equipe da ciência social e enfermeira, que a gente faz e coloca os ditames de consciência, que é claro, você pode ter objeção de consciência, mas você não pode obstruir o direito da mulher a ter saúde, a ser atendido o que está na lei, certo? É um direito que ela tem também. Do mesmo jeito que o médico tem o direito de objeção de consciência, a mulher tem o direito à saúde e ao aborto previsto em lei. Então, a gente concilia esses direitos sem atrapalhar um ou outro. Quem tem uma objeção de consciência, como eu tenho, a gente tira do plantão e coloca na diária, ou vai fazer ginecologia, para não sofrer, que não é fácil, né? Também. Mas casos pequenos, são minoria, certo? Então, é relativamente tranquilo o serviço hoje, como funciona, né? E daqui do CISAM, da UPE de Pernambuco, foi que saíram praticamente os 40 ou 35 serviços criados no norte e nordeste do Brasil. Foi a gente aqui do CISAM, através da UPE, que a gente, com nossa experiência, aqui em Pernambuco também, nós temos 7 serviços hoje. Temos em Petrolina, né? Temos em Caruaru, parou por falta de recursos humanos. Mas aqui no Recife existe outros serviços. E, sem dúvida nenhuma, nós aqui, eu sou do grupo, mas não sou eu, é o grupo daqui. A gente trabalhou muito na década dos governos, lá do final da década de 90, e até 2006, o governo federal tinha como política a abertura de serviços. Então, a gente recebia passagem, tinha um projeto aprovado pelo governo federal, e a gente fazia treinamento de atendimento à mulher vítima de violência. Isso foi parando, né? E a partir de 2011 não teve mais nada. O governo não foi de agora que houve isso, e claro, se não há uma política pública central para fazer com que haja capacitação dos médicos do serviço, o serviço tem a tendência a não funcionar, porque as peças são trocadas, as pessoas se aposentam, né? E aconteceu um retrocesso, sim. A gente tinha mais serviços antes e hoje tem menos, certo? Mas eu percebo, e a sua visão, Olímpia, é pessimista? Não sou não. Porque eu percebo agora que nós, né, a gente vai sobreviver, mesmo os governantes que estão ocupando cargos de importância ou de poder, quererem bloquear, porque a semente está lançada. E ninguém vai conseguir bloquear mais, porque a sociedade não vai permitir, mesmo que queiram, porque a gente se organiza. Hoje, num grupo que eu tenho vários grupos, tem um grupo de rede feminista de ginecologista e obstetra, as mulheres são danadas, elas estão abrindo serviço aí, quebrando a cara, e abrindo serviço sem apoio, nem municipal, nem estadual, mas o serviço passa a existir, certo?
por uma cobrança da sociedade. Então, é isso que eu acredito, tá? Esse movimento nasce de baixo para cima, né? A gente está resistindo. E nessa resistência ele pode até avançar. Depende da gente, depende dessas pessoas que estão aqui, que eu estou vendo que tem 77 pessoas aqui, são pessoas que vão levantar essa bandeira e vão trabalhar para que a mulher seja tratada com dignidade, não é? De acordo com a ciência. Eu acho muito estranho, não é, as pessoas odiarem a ciência, ou então colocarem que a ciência é contra a religião. Eu não sou contra a religião de maneira nenhuma, mas tem gente que considera que são antagônicas a religião e a ciência. Eu não considero. Eu acho que tanto a religião como a ciência está para servir ao ser humano. Não pode ser contra o ser humano. Eu não acredito em religião religioso que prospera o ódio, porque isso não existe nas religiões. Como também considerar que a ciência é contra o ser humano. Se não fosse a ciência, o ser humano só viveria até os 30 anos de idade. A gente não teria saída de sair dessa Covid, que vai ter uma vacina, né? A gente não teria a qualidade de vida que a gente tem hoje, através da ciência, né? Através da produção de alimentos, através da construção da sociedade, da medicina e a ciência. Então, a gente não pode estar nunca do lado de quem fala mal da ciência. E em relação ao aborto, como me pergunto frequentemente, Olívio, você é a favor do aborto? Não, nem a ciência é a favor do aborto. Aborto é sofrimento, ninguém é a favor. A gente quer que o aborto não exista, mas é um problema que sempre vai existir. É a mesma coisa assim. Ô Olímpio, você é a favor da fome? Não. E por que você se envolve tanto com o problema da fome? Porque eu sou contra a fome, eu quero diminuir o sofrimento da fome. Ou então politizar isso, assim, como se ciência e querer diminuir o sofrimento humano fosse uma bandeira de esquerda. Eu não me considero, eu não gosto dessa rotular, não. Porque eu acredito que tem gente da direita também que quer melhorar a sociedade, quer o bem. Não gosto de criar rótulos, certo? Nós precisamos de todos nessa luta, né? De quem acredita no ser humano, independente de... Eu não gosto de colocar isso. Claro que tem apoio político de um lado mais do que o outro. Mas eu não gosto de colocar muito nisso aí, porque eu acredito que o nosso pior inimigo político, certo? Contra a melhoria da nossa vida, da nossa maneira de viver, da nossa ética, de ser humano, humanismo, é a ignorância. É a ignorância. A gente tem que combater a ignorância. Isso sim. E através de quem está fazendo, através de conversa, de estudo, combater a ignorância. Porque, como eu estava dizendo, nós não somos a favor do aborto, a ciência não é. E a única maneira efetiva para diminuir a mazela do abortamento é através da ciência. É através de educação sexual, desde criança, através de métodos contraceptivos seguros, né, para que a mulher não engravide sem desejar, e através de que o aborto não seja considerado crime, que seja considerado um problema de saúde pública. Não resolve o problema criminalizando o aborto. Não sou eu que digo isso, né? É a Organização Mundial de Saúde, é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que diz que a gente pode diminuir o número de aborto no mundo quando a mulher que realiza o aborto, ela não morra, ela não tenha sequela e ela tenha acesso a acolhimento para que ela não repita ter um novo abortamento. Quando o abortamento é crime, a gente não consegue agir, porque ela faz escondido, em situação de vulnerabilidade, e se ela resolver aquele problema, não morrer, ela vai continuar vulnerável para ter outro abortamento provocado, certo? E quando o aborto é considerado crime, inviabiliza a ação médica da saúde, porque
a relação médico-paciente é uma relação de confiança e confidencialidade. Se a mulher faz quer dizer, o seu aborto é crime, ela não pode, ela tem medo de dizer o que aconteceu, como foi que provocou, o que aconteceu, porque está sangrando. Ela mente para o médico chega a um diagnóstico falso, e isso aí perde timing, do momento exato de fazer uma intervenção mais efetiva. Então a mulher procura um hospital, com febre, com dor, ela não vai dizer que provocou um aborto, ela diz que tomou um susto, que está com a diarreia, e o médico pode ser induzido ao erro, porque sem uma anamnese bem feita, sem confiança, a chance de você acertar o diagnóstico é menor. E ele passar um medicamento, um tratamento inadequado, a mulher retornar para sua casa, quando retornar, já retorna com a complicação do aborto. Senão você perde o time de salvar aquela vida. E é por isso que nos países onde as leis são muito restritivas em relação ao aborto, a chance de a mulher morrer de aborto é quase 100 vezes maior do que um país que as leis são mais permissivas, né? Então, o abortamento passa a ser um problema de saúde pública pelas mortes. Então, no Brasil, mais ou menos, que a subnotificação, em torno de 240 a 300 mulheres morrem por motivo de aborto, que estariam vivas se tivesse nascido num país que a gente admira, que valoriza a ciência, como o Canadá, como o Japão, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Itália. Então, são mulheres que nós matamos, né, por ignorância. Porque nós temos as ferramentas de salvar a vida das mulheres. E quando se morre de abortamento, todas as mortes de abortamento são mortes evitáveis. A ciência conseguiria salvar essas mulheres se não fosse a lei. Então, nós condenamos à morte em torno de 300 mulheres. E essas mulheres são pobres e negras. As mulheres de classe alta e brancas dificilmente morrem de abortamento, porque ela tem acesso à informação e tem dinheiro. Então, no Brasil, essa hipocrisia de dizer que o aborto é proibido, não é proibido. O Brasil se pratica percentualmente mais aborto do que os países em que o aborto é legalizado, onde a lei não são tão restritiva. Por quê? Nos países que a gente... Olha o sonho que eu tenho, que eu quero dividir com vocês. Eu queria morar num país que a gravidez fosse sempre um direito para a mulher, nunca uma penação, nunca sofrimento. E como é que a gente consegue isso? É que a mulher engravidasse desejando a gravidez. A gente eliminar o máximo a gravidez indesejada. Ou você diminui o máximo a gravidez desejada, você desaparece o abortamento. O abortamento só surge de uma gravidez desejada. E nessa vida que eu tenho vivido aqui, é estranho colocar a culpa na mulher, porque eu não me lembro de atender abortamento aqui, ou de história de abortamento não previsto em lei, que o homem primeiro não aborte. O companheiro primeiro aborta, toma decisão, e a mulher, por falta de apoio ou da família do companheiro, ela, no desespero, decide abortar. Mas nunca é uma decisão fácil e nunca... dificilmente a gente vai encontrar a mulher querer abortar e o companheiro não. É geralmente uma decisão do casal. Mas a lei pune só a mulher, né? Então, isso é resultado da nossa sociedade machista e misógina que nós temos, de colocar a culpa na mulher. Então, é isso aí. Deixa eu ver quanto tempo. Eu acho que eu tenho mais 5 minutos, ou quiser eu paro agora, porque eu acho que é bom também deixar perguntas, porque se eu for puxando uma coisa ou outra, eu vou me lembrando. Aí, só para falar para vocês, que aí estou falando para advogado, ó, mas só para lembrar vocês que o abortamento é permitido basicamente em 3 situações, certo? No caso de violência contra a mulher, né? O estupro, né? Risco de morte e malformação da anencefalia. Vamos colocar cada ponto, isso é a visão da gente, né? Primeiro, estupro. Um problema que nós temos é que as mulheres brasileiras não sabem o que é estupro. Ela não sabe que o estupro é uma relação sexual não consentida. Muita gente acha que estupro é aquela violência que alguém botou uma faca
e bateram a mulher, né? Existem vários tipos de estupro, né? Vários tipos, como a mulher pode ter o estupro do próprio companheiro, né? E pode ter por ameaças, tem um nome que se diz quando engana a mulher, né? Assim, é entendido, por exemplo, na situação também de adolescente, o Ministério Público Federal considera também que, entendendo, compreendendo o Estatuto da Criança e Adolescente, que um adolescente vítima também de exploração sexual, ela está numa situação de vulnerabilidade comparável ao estupro, certo? E também tinha esse direito quando essa menina de 17, 18 anos, ela é explorada sexualmente, quando ela é obrigada a ter relação sexual sem camisinha, certo? Então, é muito mais aberto e a população não sabe disso. As mulheres pensam que não sabe o que é estupro. E existe o estupro menor que 14 anos. Então, eu recebo do sertão de Pernambuco, menino de 12, 13 anos, com 6 consultas no pré-natal, e, para minha tristeza, o profissional de saúde, enfermeiro, médico, não aborda isso, não informa para aquela família, para aquela menina, que ela tem direito ao aborto. E a pessoa, quando não tem educação, não sabe seus direitos. Então, essas pessoas sofrem muito, e nós sabemos que a principal causa de suicídio entre as meninas e adolescentes é a violência sexual, que pior ainda quando tem estupro e gravidez. Então, nos hospitais de emergência, como aqui na restauração, a quantidade de crianças, de meninas que tentam suicídio com veneno, né? E que a gente só descobre a gravidez no serviço de verificação de óbito, ou medicina legal, que não tinha na anamnese dela, nem a família relatou que ela estava grávida. E isso acontece no suicídio entre meninas, que é muito alto em relação às outras faixas etárias, certo? E um dos principais motivos é a gravidez indesejada. Então, a população não sabe seus direitos. Em relação ao risco de morte, é interessante também que na lei não diz qual é o percentual. Eu garanto a vocês que você chegar num hospital no Brasil, uma paciente com laudo, que tem uma cardiopatia grave, e que ela tem 60%, 80% de morte, o abortamento provavelmente vai ser garantido. Mas se ela chegar com um percentual de 10%, é possível esse direito não ser atendido, certo? Mas sendo que 10% de morte já é um risco de 1.000 a 5 vezes mais, 5.000 vezes mais de uma população em geral. Então, a lei não fala esse percentual. O que é entendido no mundo afora, nos tratados de bioética, é o valor da autonomia. É a mulher que tem de decidir qual é o seu risco de morte aceitável. Ela tem que saber. Você dizer para ela, você tem uma doença, tem uma nefropatia, você tem uma diabética grave, a diabética vai piorar na gravidez, você vai poder ficar cega, você tem uma retinopatia. Agora, a chance de você morrer é 1 a 5%. Você tem 95% de não morrer. E ela decidir se vai querer continuar a gravidez ou não. Não é o médico ou o tratado médico que decide qual é o percentual. Você pode ter objeção de consciência com o médico, mas é entendido, né, em todas as câmaras éticas internacionais, médicas, de saúde pública, que a gente tem cada vez mais valorizar a autonomia da mulher sobre o seu corpo, sobre a sua vontade. Eu não vou dizer o nome, que eu não gosto, mas assim, eu vi muito recentemente, uma pessoa muito famosa, né, política, que ocupa um cargo importante, dizendo que no caso da menina de 10 anos, o médico deveria ter continuado a gravidez para fazer uma cesárea. Bom, poderia, mas nós nunca podemos fazer isso contra a vontade da família e contra a vontade da criança. Depois daquele caso de 10 anos, tivemos outro, muito semelhante, sexta-feira passada, aqui no CISAM. 10 anos também, a história parecidíssima. Não sabia que estava grávida.
ou escondeu a gravidez. E fez um ultrassom de exatamente a mesma semana, 23, 24 semanas. E qual foi a diferença? Ela, de 10 anos, e a mãe, de 30 anos, não quiseram interromper a gravidez. E foi garantido, e é garantido o direito dela de fazer o pré-natal de alto risco. Essa menina de 10 anos engravidou de um namorado, que ela gosta muito, de um menino de 16, 17 anos. E a família se reuniu, os parentes, a gente perdeu tempo de a pessoa pensar, falamos que é uma gravidez de alto risco, de a chance de prematuridade é muito grande, de hemorragia, mas assinaram o documento dizendo que quer continuar a gravidez, sem nenhuma interferência de pessoas estranhas, nem de religiosos aqui. Foi uma decisão de fórum íntimo. E nós vamos fazer o pré-natal dessa menina, estamos fazendo com o maior cuidado, com o maior respeito. Então é isso que precisamos colocar na sociedade, que a intolerância, a não aceitar as opiniões, que é o Estado laico, que as pessoas têm esse poder de decidir, e nós médicos temos de respeitar. Né? É como assim, eu não sei por que ficam preocupados se um dia, né, no Brasil, o abortamento deixar ser crime até 12 semanas, por exemplo, que é o mais comum nos países afora. Quem tem o seu fórum íntimo, sua religião, e é contra, ninguém vai obrigar essa pessoa, no caso do estupro, uma gravidez desejada, a abortar. É um direito dela. Agora, não tem sentido, num Estado laico, não seguir a ciência, não tratar o problema como deve ser cientificamente adequado, por questões religiosas. Quer dizer, você transformar as leis do Brasil de acordo com a sua religião. Eu fico sempre comparando, Denise, se eu não tenho nada contra, eu respeito todas as religiões. Aqui no CISAM, nós respeitamos a vontade. Todo médico médico normal, assim, a gente, né, que trabalha dia a dia, a gente fica mais estressado, lógico, quando atende a Testemunha de Jeová, porque ela chega com documento dizendo que não aceita transfusão. Então, operar uma pessoa com sangramento, com mioma, é mais estressante, não vou dizer que não seja, certo? Mas a gente não fecha as portas. E a gente atende esse pedido, certo? Mas imagina se no Brasil, um dia, a gente fosse maioria Testemunho de Jeová. Será que ia ter uma lei proibindo a transfusão sanguínea no Brasil? Então é isso, a religião tem que ser respeitada, mas o Estado é laico. O Estado é laico. As suas verdades servem para você, para o seu corpo, para a sua vida. E o médico também. Nós médicos também somos fruto da sociedade. Muitas vezes os colegas médicos, eles pensam errado. Né? Isso não é ético. Eles tiram as suas verdades e querem pôr o paciente, sem deixar o paciente escolher o que é melhor para ela. O médico tem que ser imparcial. Ele tem que colocar o leque das possibilidades de forma clara, não sendo tendencioso, sendo de acordo com a literatura, sendo verdadeiro, e a pessoa escolher o que deve fazer, uma decisão respeitando a autonomia. Certo? Isso é um treinamento que a gente tem de fazer, mesmo quem tem objeção de consciência. Porque a objeção de consciência não dá o direito de tirar o direito da pessoa de ter sua autonomia e tirar o direito da pessoa a ter o melhor que é garantido pela lei e pela ciência. Eu não posso ter um médico ginecologista aqui que é contra anticoncepção no CISAM, que vai negar a anticoncepção ou dar orientação sobre coisas que são garantias. Então, isso aí não pode ter. Certo? E quem tem objeção de consciência, eu estou dizendo para os alunos de medicina, minha gente, com o direito sexual e reprodutivo, por favor, não faça ginecologia e obstetrícia. Vão fazer outra coisa. Quem é testemunho de Jeová e aluno de medicina, por favor, não vão fazer hemoterapia, nem cirurgia cardíaca. Escolha uma profissão que não vá dar esse conflito diário a você. Né? Mas eu vejo hoje, num país distópico que estamos vivendo hoje, nesse momento agora, é que a gente está vendo uma distopia tão grande que eu vejo assim que são ocupados com poderes locais importantes na gestão pública, exatamente ao contrário. Assim, quem tem ódio pelas mulheres, aí botam para tomar conta da saúde das mulheres. Quem tem ódio do meio ambiente, aí coloca alguém que tem ódio do meio ambiente.
Quem tem ódio à educação? Aí bota alguém para tomar conta da educação. Isso a sociedade não pode aceitar, não é ser de direita ou esquerda. Isso não existe no mundo civilizado, no mundo que a gente quer com democracia. Né? Isso não é ser direita e esquerda. Isso é o quê, meu Deus? É ignorância. Contra não ignorância. Né? Isso é uma coisa que ultrapassa ser direita ou esquerda. Isso é uma aberração. Isso não existe. Quem está vivendo hoje no Brasil hoje, né? Então isso é preocupante. Mas a gente está aqui, tá bom? Eu acho que já deu para a gente puxar a conversa, né, Denise? Obrigada, doutor Olímpio. Muito interessante ouvirmos as suas palavras, principalmente os estudantes de direito, né? Porque assim como o senhor colocou a respeito da formação do médico, que muitas vezes ela é, vamos dizer, burocrática, né, bastante protocolar, isso acontece também com os estudantes de direito e com a nossa formação. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria então de registrar a presença do professor Pablo Falcão, que é nosso professor de bioética na Universidade de Pernambuco, da professora Rebeca Lins, que é professora de criminologia, e também está desenvolvendo um projeto maravilhoso para a autonomia financeira, né, independência da mulher, para poder romper, enfim, com o círculo de violência, da professora Flávia Siqueira, do Instituto Mackenzie, São Paulo, e também da professora Irailda Leandro, que é professora da nossa rede estadual de educação em Pernambuco, uma das referências de liderança pelos direitos da mulher em Arco Verde e região, assim como do movimento negro. Então, fazer essas referências aqui. Sejam todas e todas bem-vindas. Doutor Olímpio, ouvindo o senhor falar, eu fiquei aqui com algumas dúvidas em termos procedimentais, assim, do dia a dia do médico, e que seria importante se nós do direito pudéssemos compreender, né? Então, o que acontece? É autorizado por lei o aborto quando a mulher é vítima de estupro, né? O que teve bastante em discussão há pouco tempo agora foi essa exigência do Ministério da Saúde, recente, do final de agosto, para que fossem comunicadas as autoridades policiais, né, as autoridades públicas, enfim, de persecução penal, quando isso acontecesse. Isso já estava previsto pelo CREMERGE, né, pelo CRM no Rio de Janeiro. Então, eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso e também sobre o procedimento que sempre foi adotado, né? Então, quer dizer, a mulher, enfim, chega no CISAM e ela, importante dizer que o CISAM é SUS, né? Nossos hospitais universitários são do SUS e que dá esse atendimento de referência no Nordeste e que, enfim, tem todo esse serviço de qualidade. A palavra dela basta? Como é que os médicos lidam com isso? A sua experiência dentro claro que tem que ter exames, enfim, mas a sua experiência como médico, basta a palavra do responsável legal? Vocês adotam algum procedimento protocolar interno para garantia do médico, para resguardo do médico em eventual persecução penal, para garantia da vítima, da família, em termos assim protocolares médicos, no protocolo médico mesmo, né? Se o senhor pudesse falar um pouquinho sobre isso, lhe agradeço. O senhor está com o microfone fechado, doutor Olímpio. Não está me ouvindo? Agora sim. Sim? Está me ouvindo. Bom, existem várias normas técnicas da década de 2000, 2005, né? E manuais também da Ministério da Saúde, da FEBRASGO, Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, e da FIGO, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, que nós médicos, né, a relação médico-paciente é uma relação de confiança. Você não procura um médico para mentir para ele. Você não vai chegar lá e dizer, olha, eu vou mentir para o médico. Eu vou dizer que está doendo meu braço direito, na verdade está doendo meu braço esquerdo. Então, a relação médica é de confiança, certo? Quando chega, a gente não é ético achar que a pessoa está mentindo. Mas existe um protocolo, né, que está vigente, né, que ela faz o relato circunstanciado. Ela escreve como a de completa, sem muitos detalhes, porque o que eles fizeram agora na 2282 coloca detalhes terríveis.
altura, cor do cabelo, cor dos olhos, quantos, se tinha cheiro de álcool ou estava drogado. Detalhes que não interessam a gente, certo? A gente só coloca o estado. Por quê? Porque a gente precisa de saber a história direito para saber se houve uma data. Uma data. Ou se não houve data, ou são várias datas. Porque quando preenche esse documento, a gente faz um ultrassom. Mas é um ultrassom que a gente não oferece para ela ver o feto. Porque a gente sabe que ela não quer. Na verdade, se fosse possível ela escolher, ela não quer nem fazer ultrassom. Mas a gente garante que vai fazer ultrassom, não vai ter o som do coração do feto, que ela não quer, certo? E ela não vai olhar. Geralmente elas entram com a mão nos ouvidos e com os olhos fechados. Porque aquilo ali, para ela, não é nada parecido com a gravidez que ela sonhou. Aquilo ali não é. Aquilo é um monstro, é uma lembrança que está no corpo dela, que ela toma banho, se lava várias vezes, mas aquilo não sai, certo? Aquele negócio está ali, que está acabando com ela. Então, a gente respeita isso, mas a gente faz ultrassom, ela tem medo do ultrassom. Mas a gente tem uma explicação para isso, porque, olhe lá, teoricamente, se ela não quiser, não faria, mas é bom fazer ultrassom, porque ela pode estar grávida e não foi do estuprador, porque ela a gente faz as contas e diz, olha, foi no dia 18 de julho, olha, a gravidez daqui está mostrando que no dia 18 de julho você estava com 2 meses de gravidez, então não foi do estuprador. Você não é casada? Entendendo? Então, é para isso, para dar essa informação para ela, e até também para ajudar a gente no procedimento, porque as condutas médicas mudam de acordo com a idade gestacional. Só você ter uma ideia. Até 9 semanas de gravidez, nos outros países, o abortamento é autoaborto, ela não se interna. O médico passa uma receita, ela compra um remédio em casa, na farmácia, e usa em casa. E a menstruação chega. É uma menstruação com a cólica um pouco maior. Mas não é necessário retornar ao hospital nem fazer mais nada, porque expulsa 100%. Quando você tem a medicação, que é chamado misoprostol, que antigamente se chamava Citotec aqui no Brasil, né? E quando tem o RU486, que é outra medicação. Quando associa, a mulher praticamente não tem dor nem cólica e expulsa em casa. No Brasil é proibido o RU486. Não deixam chegar aqui no Brasil, mas no mundo todo tem. E também o misoprostol aqui no Brasil também passou a ser proibido, Denise, nas farmácias. Só tem nas maternidades. Aí eu queria só, Denise, contar a historinha, porque isso demonstra muito bem o que nós somos. Vou contar essa história para você. Quem descobriu o Citotec, que é utilizado no mundo todo para o aborto, foram as mulheres brasileiras, não foram pesquisadores, para a ação da obstetrícia. Na década de 80, o Citotec chegou aqui no Brasil para tratamento de úlcera, gastrite e úlcera. E o efeito colateral que ele tinha era o abortamento. E isso aí vazou. E os farmacêuticos e as mulheres começaram a usar. Não existia nada publicado no mundo. Na década de 80, foi a maior queda de morte materna em toda a história do Brasil. Foi aonde caiu em torno de 30% a 40% no espaço de 10 anos. Não acontece isso em canto nenhum. No Brasil conseguiu, certo? Por quê? É como se tivesse legalizado o aborto. As mulheres deixaram de morrer por aborto, porque a medicação era barata, era fácil conseguir, e as mulheres, de repente, quando eu era aluno de medicina, em 84, 85, aqui no CISAM, toda semana não, de 15 em 15 dias morria uma mulher de aborto aqui. Perfurava útero. A gente tinha uma enfermaria chamada Pavilhão, só de complicações de aborto. Mulheres com infecção, perdendo o útero, morrendo. E, de repente, a enfermaria foi ficando vazia, no Brasil todo. As mulheres foram deixar de morrer. As mulheres cansaram de morrer. E aí, a academia entrou. O que está acontecendo? Aí chamou a atenção do mundo. Tem um negócio novo no Brasil. É o misoprostol. E o primeiro trabalho que saiu em 86, de Coríntio Marinha Neto, relatando isso, aí ele começou a adquirir essa experiência das mulheres para dentro dos hospitais, induzindo o feto morto, que também melhorou o resultado.
Então, o professor Fatala, que é um indiano, foi presidente da FIG, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, ele tem uma fala maravilhosa, eu ouvi ele falar, ele disse assim, tem 3 coisas que mudaram a obstetrícia no mundo. Uma foi a ocitocina, o Vicente Tevenet, lá em Illinois, na Universidade de Chicago. O ultrassom, lá em Michigan, Estados Unidos, na década de 70, e depois teve o misoprostol, que não foram cientistas, foram as mulheres brasileiras que descobriram isso. E hoje o misoprostol existe no mundo todo, comercializado e livre. O país onde as mulheres descobriram o misoprostol, que aconteceu com o governo, que já existiam esses movimentos que estão hoje no poder. Resolveram tirar a medicação das farmácias. Ou seja, as mulheres pobres passou a ter dificuldade de acessar novamente. As mulheres ricas, não. Que compram no contrabando. Então, foi a medida que achou para punir as mulheres, porque aí que aconteceu. Quando retirou, foi uma confusão grande, porque a gente precisava, os médicos já tinham adotado isso como tecnologia nas maternidades. Foi aí que em Caruaru, o Laboratório Hebron, com apoio logístico da Unicamp e da UPE, criamos o Prostocos, que é o único lugar na América Latina que produz misoprostol. E saiu para dentro das maternidades, já que a gente, olha, não pode, tudo bem, vocês vão proibir. Vai ser uma tragédia. Mas tirar das maternidades essa medicação que salva vidas, que a gente pode fazer indução do óbito fetal, do feto morto, até do parto, diminuindo cesárea. A gente tirar essa medicação que diminui morte, vocês tiraram até da maternidade, aí foi aí que, não, tá bom, a maternidade a gente deixa, é a medicação mais controlada. Ela é mais controlada do que quimioterápico. Ela é mais controlada que qualquer medicação, que uma dosagem errada a pessoa morre. Mas o misoprostol, ninguém morre por causa do misoprostol. Se você tomar muito, tem febre. Mas você não morre, não é uma droga para suicídio. As outras drogas são mais fáceis. Você pode chegar na farmácia, comprar uma medicação com receita e suicidar com essa medicação. O misoprostol não dá para fazer o aborto. Mas o aborto no Brasil é tratado com uma coisa assim, de autocontrole. Então, é na maternidade, e olhe lá, só 26% da maternidade tem essa medicação, porque há uma regra tão grande de segurança que proíbe a comercialização, porque não tem um farmacêutico responsável. Então, essa medicação salvaria a vida no sertão de Pernambuco, na Amazônia, onde a mulher tem um sangramento, um abortamento, e não tem ocitocina, essa medicação para a hemorragia. Mas a gente não tem, então tiraram. Então, só me contar essa história que é de injustiça, que é revoltante, e até hoje as mulheres não têm. Agora, saiu do Brasil, compra na farmácia. Certo? Então, quem tem dinheiro, tem um parente morando na Inglaterra, só vai botar na caixinha e passar pelo correio, certo? Ou ir no local que sabe onde vende. Então, isso é um problema. Então, eu queria deixar claro, que eu me lembro sempre, para vocês, mulheres, entenderem em que país nós vivemos, né? Lá fora, todo mundo diz assim, mas não diminui morte materna? Por que você não coloca com receita médica para ter um controle e usar a hemorragia? Não, o Brasil é bastante restrito o uso do misoprostol, e a Febrasgo, há mais de 15 anos, que tenta sensibilizar a Anvisa para que seja o meu termo aí, porque imagina, os abortamentos espontâneos, retidos, certo? Que não são criminosos, não são clandestinos. Essa mulher precisa internar no SUS. Essa mulher com essa medicação não internaria. A gente vive uma maternidade lotada de gente. Você poderia ter essa mulher resolver o problema do abortamento previsto em lei e do abortamento espontâneo sem internar, pegando a medicação e ir para casa. E sabendo que é menstruar, usar o absorvente. E pronto. Mas no Brasil não, faz o contrário no mundo todo. Essas mulheres, mesmo quando o abortamento é espontâneo, ela tem de internar ou ter acesso, porque a medicação só tem uso nos hospitais, aí não pode dar medicação. Então ela tem que internar, superlotando as maternidades e aumentando o custo do SUS. Certo? A criminalização do aborto aumenta, perde dinheiro, porque uma complicação do aborto é muito caro para o SUS. Quando o aborto não é crime, as pessoas não complicam, não há complicação do aborto. Ninguém vai ter infecção, ninguém vai perfurar o útero. Eu não vou
vai precisar fazer esterectomia, tirar o útero. A mulher não vai para o UTI. Além das 300 mortes que você salva, que você computar isso, quanto custa uma vida? Uma vida, uma morte é evitável. Toda mulher que morre devido ao aborto, 100% é evitável. Ou seja, é 100% o Estado matando essas mulheres. É assassinato, que a gente mata essas mulheres. Agora, se você multiplica isso por 10, 15 vezes, as complicações. Quanto custa para o SUS a complicação do aborto? Então, isso lá fora do Brasil, isso é um motivo de ter vergonha. Eu tenho vergonha. Eu participei ontem de uma webinar, 1.500 pessoas, eu tenho muito orgulho de dizer isso, que eu participo da FIGO também, Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. E vocês podem entrar no site lá e vai estar disponibilizada essa gravação. E eu falei o tema, teve 7 pessoas falando de 7 lugares do mundo. Eu falei Brasil, teve um americano, um inglês, um indiano, uma professora da Uganda, a Jolie, certo? Pessoas do mundo todo falando assim, direitos sexuais e reprodutivos no tempo da pandemia Covid. Dar o meu testemunho, o que está acontecendo no Brasil com o Covid e os direitos sexuais, que é uma tragédia, né? A gente tem... Recentemente foi publicado 272 mortes maternas por Covid. É a mais alta do mundo. O pré-natal fechado, as mulheres sem acesso a método contraceptivo. Então, o direito sexual e reprodutivo não pode ser é essencial. Você não pode fechar as portas para a necessidade básica das mulheres. E aqui no Brasil está acontecendo isso, certo? Fechamento de maternidade e abertura do hospital Covid. A gente não pode diminuir o número de vagas, certo? Então, eu fiz um relato que eu gostei muito ontem. O senhor fechou seu microfone, eu acho, doutor Olímpio. Está sem áudio, doutor Olímpio. Está sem áudio. Não sei. Vou desligar e ligar. Peraí. Tá, voltou? Voltou. Então foi bom. Então, assim, é um momento difícil que está passando, certo? Mas a gente está na luta aí. Estamos na luta. A Federação Brasileira de Ginecologia está na luta, e o Movimento de Mulheres também, vocês, sociedade civil, Ministério Público, né? Tem vários da sociedade civil que estão lutando. Muito obrigada, doutor Olímpio. Vou passar a palavra, então, para a professora Isabelle, que é mestre, como já falou o professor Filipe, né? Ela é mestre em Direito Penal e agora doutoranda em Direito Penal na Alemanha. Talvez nos traga também um testemunho aí dessas questões, né? Na Europa, na Alemanha, enfim. Então, com a palavra, professora Isabelle. Olá, obrigada pelo convite, doutor Olímpio. Aprendi muito com o senhor e é bom ver que há médicos que ainda têm coragem, né? Coragem de enfrentar a sociedade em momentos de fragilidade do paciente, em que, enfim, a gente sabe que as questões religiosas têm muita influência, mesmo politicamente, no Brasil, e é necessário que haja médicos dispostos a enfrentar essa maioria, ainda que haja protestos, né, na frente do hospital e ainda que haja dificuldades, enfim. Bom, se eu posso contribuir de alguma forma, que hoje eu acho que dando um panorama de como o nosso direito penal trata a questão do aborto. E então eu gostaria de focar primeiro na questão de se o médico pode fazer o aborto e quando, e em segundo lugar, se ele deve. Certo? Então, se pode e se deve. Então, como que é a nossa legislação penal no que tange ao aborto? Bom, o nosso Código Penal proíbe o aborto tanto no caso em que a gestante pratica o aborto em si mesma, quanto no caso em que ela consente com o aborto. Então, a gestante é punida tanto quando ela pratica o autoaborto, quanto quando ela consente que um terceiro pratique nela o aborto. Além disso, o nosso Código Penal pune o terceiro que realiza o aborto na gestante, tanto
com seu consentimento quanto sem o seu consentimento. A pena, no caso em que o médico realiza o aborto sem o consentimento da gestante, é naturalmente maior. E, só para vocês terem a referência, né, isso está regulamentado nos nossos artigos 124, 125 e 126 do Código Penal. E no nosso artigo 128 do Código Penal estão as hipóteses em que o aborto não é punido. E para que ele não seja punido, é necessário, em primeiro lugar, que ele seja praticado por um médico. Só um médico pode praticar o aborto não punível. E o aborto não é punível em, basicamente, segundo o Código Penal, em duas hipóteses. Primeiro, se tratar de um aborto necessário para salvar a vida da gestante, a vida ou a saúde da gestante. Em segundo lugar, se a vítima tiver sido vítima de um estupro, né? Se a gestante tiver sido vítima de um estupro. Nesse ponto, é importante frisar que a relação praticada com pessoas menores de 14 anos é concebida sempre como estupro, a não ser que haja um erro de tipo ali, que o autor, enfim, por razões justificadas, não consiga reconhecer que a vítima é menor de 14 anos, enfim, mas fundamentalmente a conjunção carnal praticada com menor de 14 anos é concebida como estupro, e isso autorizaria que houvesse o aborto nesse caso, que ele fosse, portanto, legal. Bom, nesse caso do aborto decorrente de uma gestação decorrente de estupro, é necessário que haja o consentimento da gestante, ou, se ela for incapaz para consentir, do seu representante legal. E aqui entraria a figura do consentimento por representação. Essa figura do consentimento por representação é muito problemática porque não se sabe ao certo a partir de quando uma pessoa está apta a consentir. Então, existem autores, por exemplo, que dizem que a capacidade de consentimento está vinculada à capacidade civil, à capacidade negocial. Existem autores que dizem que isso está vinculado à capacidade penal, mas seria mais adequado, na minha opinião, que nós aferíssemos a capacidade de consentir a partir da maturidade fática do paciente, da sua capacidade de compreender a intervenção médica, a abrangência, os riscos, as consequências, e, no caso do aborto, de ponderar os bens jurídicos que estão em perigo, certo? Então, de considerar também o perigo à vida do feto e de conseguir ponderar esses interesses. O que acontece quando há uma divergência, no caso de pacientes menores de idade, o que acontece quando há uma divergência entre a vontade do representante legal e do paciente? Ora, se o médico constatar que o paciente, apesar de ser menor de idade, tem a capacidade para consentir, porque ele compreende a sua situação e tem capacidade de se autodeterminar, deve prevalecer a vontade do paciente. Naturalmente, se houver alguma dúvida, por exemplo, se o paciente não quiser se submeter ao aborto e se tratar de um aborto necessário, aí o médico terá de recorrer ao tribunal, ao juízo competente, para decidir sobre a questão. Enfim, é basicamente isso. E se a menor de idade não quiser que o aborto, ela tem o direito ao veto, né? É muito importante esse direito ao veto, porque ainda que os pais desejem o aborto, se a menor de idade não desejar o aborto, ele não deve ser realizado, salvo se houver um perigo para a sua vida, certo? Então, o limite do direito ao veto é a proteção à vida e à saúde da paciente menor incapaz de consentir. Bom, então, segundo o nosso Código Penal, são basicamente essas as hipóteses em que o aborto é permitido: quando houver risco à vida ou à saúde da gestante e quando o aborto for praticado, for decorrente de uma gestação que adveio de um estupro. No entanto, o nosso Supremo Tribunal Federal decidiu na DPF 54 que também o aborto de fetos anencéfalos é permitido. Então, também nessa hipótese, nós concebemos que existe uma permissão para que a gestante realize o aborto. É importante frisar que em nenhuma dessas hipóteses
o Código Penal condiciona a realização do aborto à obtenção de autorização judicial ou, enfim, a qualquer aspecto complementar, fator complementar, que não o consentimento da gestante, certo? Então, é basicamente isso. Bom, em relação a se o médico deve praticar, já vimos que ele pode, em quais hipóteses. Agora, deve o médico praticar um aborto? Bem, aqui entra a questão da objeção de consciência. A objeção de consciência é um direito assegurado no nosso artigo 5º, inciso número 4 da Constituição da República, e o que é consciência? Ela costuma ser definida de forma sucinta como uma instância interna íncita ao ser humano que revela ao indivíduo como ele deve se comportar diante de determinada situação. A consciência não está necessariamente vinculada a sistemas de pensamento transcendentais, metafísicos, religiosos, dogmáticos, enfim. Pode ser que o indivíduo esteja obedecendo a sua consciência, mas, por exemplo, não acredite em dogmas religiosos, certo? É uma instância que se vincula mais à ideia de bem e de mal e que o indivíduo sente que essa decisão deve ser tomada com força imperativa. E a decisão de consciência é produto do ato deliberativo que obedece a essa instância interna que ele experimenta com força imperativa. A objeção de consciência se refere à decisão do médico, decisão de consciência que é vinculada a uma abstenção. Então, quando o indivíduo fala, eu não vou praticar essa determinada situação porque ela viola o meu imperativo de consciência, nós estamos falando de uma objeção de consciência. E nós não encontramos na legislação brasileira qualquer regulamentação legislativa sobre a objeção de consciência, certo? Nós encontramos ali no Código de Ética Médica algumas... Então, se afirma no Código de Ética Médica que o médico tem o direito de recusar-se a realizar procedimentos que, embora lícitos, violem seus imperativos de consciência. E ainda diz que é vedado ao médico descumprir legislação específica nos casos de transplante de órgãos ou tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética. Além disso, também na resolução do CFM, resolução número 2232 de 2019, existe ali uma abordagem da objeção de consciência, mas ela não se aplica aos casos em que o paciente deseja ser tratado. Ela só aborda as situações em que o paciente recusa o tratamento. Então, haveria, de certa forma, uma lacuna, desculpe. Além disso, apesar dessa lacuna legislativa, existem duas normas técnicas importantes referentes ao abortamento no Brasil. A primeira delas é a norma técnica de atenção humanizada ao abortamento e a norma técnica de prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes. Ali existe alguma regulamentação mais específica sobre objeção de consciência e se diz que o médico não poderá deixar de realizar o procedimento por razões de consciência quando, número 1, houver risco de morte a paciente, número 2, houver urgência decorrente de complicações em abortamento inseguro, número 3, o aborto for juridicamente permitido e não houver outro profissional capaz de realizá-lo, ou número 4, quando a omissão do profissional for potencialmente danosa. Sem entrar em maiores detalhes sobre essas normas técnicas, em relação às quais eu tenho algumas dúvidas que eu gostaria, inclusive, depois de perguntar para o doutor Olímpio, eu gostaria apenas de frisar que, do ponto jurídico penal, as normas estão adequadas, né? Poderia ser que houvesse algum conflito entre um dever ético e um dever penal, mas, de fato, o médico não pode ser punido quando houver uma alternativa neutra capaz de atingir o fim declarado pelo Estado. Então, quando o Estado puder alcançar seus objetivos por meio de
alternativas neutras à consciência, ou seja, sem intervir na consciência do indivíduo, então não há razão para puni-lo. Isso acontece, por exemplo, no caso que o Dr. Olímpio citou, de testemunha de Jeová. O que acontece, por exemplo, quando os pais de um menor de idade são testemunhas de Jeová e eles negam uma transfusão de sangue necessária para salvar a vida do filho? Ora, aqui existem alternativas legais. Em primeiro lugar, se a intervenção for urgente, o médico pode agir em estado de necessidade, certo? Ele não será condenado pela realização da intervenção, da transfusão de sangue. Em segundo lugar, se não se tratar de um procedimento tão urgente assim, e ainda houver tempo para solicitar para o juízo competente uma autorização judicial, o médico também pode optar por essa via, tem o dever, né, de recorrer ao tribunal competente para suprir o consentimento, e então ele estará apto a realizar a intervenção sem a intervenção do direito penal. E é exatamente isso que acontece nos casos de aborto, porque esse conflito é previsível. O aborto é uma questão, é um problema que suscita muitas controvérsias, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, o legislador pode se antecipar a esses conflitos e criar alternativas neutras à consciência. E o que acontece, então, quando o médico tem uma objeção de consciência em relação ao aborto? Será que ele pode se amparar nela ou ele deve agir? Aqui nós temos que diferenciar. Se tratar de uma situação em que, de um aborto necessário, em que o aborto, a interrupção da gestação é necessária para salvar a vida da gestante, se o médico já tiver assumido o tratamento da gestante e ele e não tiver alguém a quem ele possa encaminhar a gestante, a paciente, ele poderá ser punido pelo resultado lesivo a título de omissão imprópria. Ou seja, se ele falar, olha, eu não vou fazer aborto, a despeito de a mulher estar ali correndo um risco de vida concreto, e eu também não vou passar essa mulher para um profissional que esteja disposto a realizar o aborto. Aí ele vai responder pelo resultado lesivo produzido, seja homicídio ou lesão corporal, por omissão. Se ele não tiver assumido o tratamento do paciente, eu estou aqui, né, partindo do pressuposto de que a assunção fática do tratamento é o que fundamenta o dever de garante do médico, aí ele poderá ser punido por omissão de socorro. E se tratar de uma hipótese em que o feto é anencéfalo ou de uma gestação decorrente de estupro? Ora, não existe um dever penal do médico de agir nessas hipóteses, certo? Essa omissão do médico é penalmente irrelevante. Então, e aqui eu fiquei interessada em saber uma coisa, porque o Código de Ética Médica, desculpe, as normas técnicas que eu mencionei, elas parecem dar a entender que existe um dever de encaminhamento a outro profissional. Eu gostaria de saber se isso é de fato cumprido na prática, e se não for cumprido, por exemplo, se o médico, além de dizer eu não vou praticar esse aborto, se ele disser também a minha objeção de consciência se estende ao encaminhamento, a minha consciência não me permite encaminhar a gestante a outro médico, o que acontece com ele? Ele é punido pelo conselho profissional? Ele fica impune? O que acontece? É a minha dúvida. Obrigada, professora Isabelle. Acho que essa pergunta é diretamente para a doutora Olímpio, né? Doutor Olímpio, sim. Eu vou lhe pedir, se possível, a gente responder a pergunta da professora Isabelle em 5 minutos, para a gente poder abrir palavra para outros professores que também estão presentes. Os alunos aqui, em geral, estão todos parabenizando os palestrantes, gostaram muito de ambas as falas, e fizeram várias perguntas, mas que, de certa forma, já estão respondidas pelo meu questionamento, pela minha fala, pelo questionamento da professora Isabelle, e também pela sua fala ao longo de todo o nosso encontro aqui. Então, vou pedir, por favor, para o senhor responder a pergunta, então, trazida pela professora Isabelle em relação a essa questão da objeção de consciência, né, pelo médico. Por favor. Palavra.
Tá desligado o microfone. Tá desligado. Agora foi. Não. Não dá para ouvir ainda. Não está dando para ouvir. Pode ser que seja o fone de ouvido. Oh, alô? Deu para ouvir, tá me ouvindo? Agora. Tá Agora sim. Está ouvindo? Não, é a internet. É a internet que também eu perdi, fala de Isabelle. Eu perdi em algum momento. Mas eu entendi, Isabelle. Você falou muito bem da objeção à consciência. É exatamente isso que você falou. Agora, uma coisa é estar escrito, outra coisa é acontecer de fato. E por que não acontece de fato? Porque a sociedade não cobra isso. As pessoas não sabem seus direitos, elas não sabem os deveres dos médicos, certo? Para esse médico ser condenado como antiético, com atitude antiética, o conselho tem que ser instigado. Ele tem que chegar uma denúncia para o conselho, certo? E, normalmente, nem os profissionais de saúde, nem a população procura, faz a denúncia. Eu entendo muitas vezes que, numa situação dessa, a mulher se encontra muito fragilizada, certo? Uhum. E, para ela, é muito doloroso abrir um processo, voltar à tona, encarar aquele objetor na sua frente e reviver tudo. Geralmente, as mulheres, quando resolvem o problema, elas querem passar uma borracha e não lembrar mais, não querer reviver. Então, eu acho que é um dos problemas que tem. Mas era necessário, porque se não há punição, não há exemplo, aí os objetores se sentem mais à vontade a fazer algumas coisas. Porque o grande problema, Isabelle, né? Está me ouvindo? Isso. Está ouvindo? É a falsa objeção de consciência. A gente tem um trabalho da Febrasgo que a gente perguntou para os médicos ginecologistas se alguma vez na vida você já orientou alguém no seu consultório a um aborto clandestino, certo? 40% diz que sim. Quando essa pessoa procura ajuda em relação ao aborto clandestino, se é sua pessoa conhecida, que você tem afeto, tem sentimento, isso sobe para 80%. Entenderam? Então, esses 40% não é objeção de consciência. O Código de Ética Médica não diz que existe um Código de Ética Médica para quem você não ama e um Código de Ética Médica para quem você tem afeto ou ama. O Código de Ética Médica é igual. Ele não separa isso. Então, eu digo assim, por tabela e por estudos mostrando que praticamente a metade dos objetores, no mínimo, não é objeção de consciência. É porque é mais prático não se envolver. O atendimento de uma pessoa vítima de violência consome do profissional de saúde uma energia tremenda. É difícil, não é todo mundo que está aí eu não atendo, tá entendendo? Eu posso. É uma maneira simples de. Mas eu não acho que essas pessoas muitas vezes fazem isso como proteção, mas na verdade elas não estão felizes, na verdade. Elas não se sentem bem, eu acredito. Porque ser médico não é isso, não é possível. Quando você. Estou dizendo a você, assim. Todos os casos de violência que eu atendo, o abortamento previsto em lei, eu sou pai, eu tenho 3 filhos, tenho mulher, tenho família, tenho a minha mãe extremamente religiosa, e eu falo com orgulho da minha profissão, porque eu me sinto médico, eu me sinto que eu fiz a beneficência. Eu vejo, você se sente bem fazendo bem, né?
Então, fugir de bola dividida, eu acho que a covardia é uma coisa que não alegra ninguém. Na nossa vida mesmo, quando você toma uma atitude covarde, isso mexe com você. Isso faz você não dormir direito. O covarde pode até viver mais, pode durar mais, mas vive menos. Não é? Vive menos, não é feliz. Então, eu não aconselho. É você trabalhar a sua cabeça para fazer o que é certo. Fazer o que é certo faz um bem danado a gente. Entendendo? Faz um bem danado. Fazer o que é errado na tua profissão de advogado, fazer uma coisa que você está sendo falso com você mesmo, que aquilo não era objeção de consciência, você está fazendo por outro motivo, que isso não é verdadeiro, que a grande maior parte das vezes, isso causa um mal-estar tremendo, isso não deve ser seguido, tá certo? Agora a sociedade precisa cobrar o seu direito, tem que criar sistema para que esse direito seja garantido, que isso saia do papel e vá, de fato, acontecer. Quando houver a punição de algumas pessoas profissionais, isso tem um efeito educador, certo? E as coisas melhoram. Eu acredito nisso aí. Entendeu? Não sei se eu respondi. Sim. Obrigada. Professora Rebeca, obrigada, professor Olímpio. Professora Rebeca Lins pergunta se seria possível fazer considerações. Professora Rebeca, gostaria de falar? Bom, boa tarde, bom dia ainda, né, gente? Bom dia a todos, todas e todes. Parabenizo a professora Denise e o grupo pelo brilhantismo do evento e gostaria de antecipadamente dar os parabéns ao professor Olímpio, professor da universidade que nós trabalhamos, e dizer que o senhor é realmente um homem de muita coragem, porque não basta apenas ser médico, mas para fazer isso, enfrentar a imprensa e todo aquele processo que nós vimos, é necessário coragem. Tudo isso que tem sido discutido ultimamente é uma coisa que nós também trabalhamos no nosso grupo de pesquisa e temos discutido, e eu gostaria que, caso eu venha a cometer algum erro agora, a partir desse momento, que o doutor Olímpio, ele me corrija. Mas uma coisa que nós sempre discutimos no nosso grupo, e nós nos autodenominamos feministas interseccionais, é justamente o seguinte, realmente em relação à lei 9.304, de 97, que ela autoriza a questão dos transplantes. É interessante nós percebermos que na lei, ela diz o seguinte, que a morte é decretada a partir da morte encefálica. E eu, sinceramente, eu nunca entendi por que a gente não denomina, não diz quando é que a vida começa. E, na minha opinião, isso para o direito é essencial, porque por tudo aquilo que eu tenho lido, até mais ou menos o 3º mês de gestação, nós não temos uma formação encefálica do feto. Então, se nós não temos uma formação encefálica, nós não temos uma outra vida. Eu tenho apenas uma célula do corpo. E ser feminista é falar sobre os direitos reprodutivos da mulher. Então, partindo da lógica de quando a vida termina, nós também deveríamos partir da lógica de quando é que ela começa. Então, eu não vejo aí um bem jurídico tutelado, que seria a vida, tendo início na concepção. Essa é a questão. Então, nós temos aqui uma janela de aproximadamente 3 meses em que a mulher ela deve, sim, ter autonomia de decisão em relação àquilo que faz ao próprio corpo, às próprias células. É claro que esse debate que está sendo promovido, ele vai muito mais além disso. Ele também envolve outros pontos. Mas eu acho necessário que nós comecemos a pensar exatamente nisso, que a dominação sobre o corpo feminino, que o doutor Olímpio colocou aqui já várias vezes, ela deve perpassar também em relação a isso, de que a vida, ela não inicia na concepção. A vida intrauterina, desculpe, ela não se dá nesse momento. Isso aí é uma interferência da religião, a meu ver. Então, nós, além de pensarmos sobre questões dessa natureza, também devemos pensar sobre questões de quando é que a vida se inicia, entende? Então, professor Pablo Falcão, que se eu não me engano é professor de bioética de Arco Verde, eu vou dar uma olhada no seu livro, professor,
Mas eu, sinceramente, penso justamente nessa questão de que nós deveríamos pensar nos direitos reprodutivos da mulher em sua totalidade, entende? E pensar exatamente nesses pontos de quando é que nós teríamos aqui um bem jurídico tutelado. Quando é que a vida útil começa? Então, agradeço a todos, somente isso. Muito obrigada, professora Rebeca. Eu vou fazer o seguinte, antes de devolver a palavra para os nossos palestrantes, eu quero informar, então, aqui o pedido de desculpas do Dr. Diógenes. Ele teve problemas técnicos e realmente não conseguiu entrar. Nós queríamos ouvir a posição da Comissão de Direito e Saúde da OAB, inclusive foi atuante, né, nessa questão bastante polêmica que o Dr. Olímpio enfrentou recentemente. Eu queria saber se algum dos outros professores online, a professora Raquel, a professora Flávia, gostariam de fazer algum comentário. Professora Flávia Siqueira, que está online, professora Raquel Scalcon. O professor Pablo pediu a palavra, Denise. Eu vi. Obrigada, já vou chamar ele. Eu não sei se ainda estão online, creio que não mais. Professora Heloísa, gostaria de fazer algum comentário? Professora Heloísa Estelita, gostaria de fazer alguma fala, algum comentário? Gostaria, sim, muito rapidamente, parabenizar pelo evento. Obrigada. Estou aqui ouvindo com atenção, com muita alegria. A gente vive discutindo sempre no âmbito jurídico. É um prazer muito grande saber que existe lucidez fora dele também, as palavras do doutor Olímpio, né? E eu vi a Belle, que eu tenho um prazer muito grande em ouvir o que ela tem para dizer, ela tem um pensamento estruturado, uma mente muito aberta, então eu queria parabenizar, estou aprendendo bastante aqui, parabéns pelo evento e pelas falas. Obrigada, professora. Bom, fica em aberto, acho que a professora Raquel precisou sair, ela acompanhou por um bom tempo aqui. Professora Flávia Siqueira também, que está com um bebezinho em casa, certamente está com a vida bem tumultuada. O professor Pablo, que é professor de bioética da nossa universidade, gostaria de fazer um comentário. Professor Pablo, por favor. Bom dia à audiência, em nome da professora Denise, minha colega na UPE Arco Verde, eu parabenizo a todos. Belíssimas falas, né, do Dr. Olímpio, da professora Isabelle. Eu queria pontuar a fala da professora Rebeca do ponto de vista da nossa pesquisa, que é uma pesquisa do direito enquanto discursos. Eu creio, Rebeca, que esse argumento não é um argumento eficaz. E eu vou justificar por quê. Quando você... eu já pensei nessa estratégia. Quando eu estava na especialização, na UFPE, minha estratégia era desenvolver uma teoria jurídica que tratasse do início da vida. E por que eu digo que não é eficaz? Não é eficaz porque quando você mergulha em termos discursivos, nesta profundidade, você aumenta o grau de complexidade e o esforço argumentativo. Ou seja, a função da dogmática jurídica é reduzir complexidade. Nós não tratamos diretos com fatos sociais, mas nós tentamos polir esses fatos sociais de suas arestas não jurídicas para que aquele material discursivo que sobra no processo judicial seja tratável do ponto de vista legal. Senão, não há possibilidade alguma de nós propiciarmos decisões. Então, eu acredito que é ineficaz nesse sentido. Por quê? Porque se você entra para a discussão de quando há vida, e vida é um processo, isso eu deixo claro na minha obra desde o tempo da pesquisa, se reduz complexidade quando você tenta ver a vida em um marco. Então, esse marco, se você recua ele, não vai mudar nada. Se você sai da concepção e você recua para a fase da fertilização, você leva com você para um marco anterior a mesma dificuldade que você tinha antes. Então, em termos discursivos, seu esforço argumentativo continua o mesmo,
Não é por aí que você vai conseguir. Nos dias atuais, nós estamos vendo, como bem o doutor Olímpio falou, a ciência está sendo contestada. O direito, o direito para está em crise de legitimidade, assim como a ciência também está. O mundo ou o contexto pós-contemporâneo, ele é extremamente refratário a qualquer tipo de limitação de direitos. Nós estamos num caso de uma sociedade que briga fortemente por direitos no campo público. Eu acredito que a estratégia mais bem montada, eu também falei isso no meu livro, foi da bioética de Brasília, da UNB, que era a professora Débora Diniz, que estava à frente na época, e que eu antecipei que ela venceria o caso, que é uma briga política. As mulheres devem buscar essa via política no parlamento brasileiro. Acho que o direito tem pouco a contribuir nesse sentido. Acho que muito mais importante é pegar as decisões médicas, as práticas médicas, e num processo de via indutiva, levar esse debate para o legislativo para orientar como isso pode virar legislação. Nesse sentido, eu acho muito mais efetivo. E só para concluir, eu também era como o doutor Olímpio no início. Por ser de uma família de formação cristã, eu abordava a questão do abortamento com preconceitos morais. Mas eu deixei de agir assim quando eu comecei a entender que num ambiente democrático, no âmbito público, deve vigorar a lei. E as mulheres têm, sim, direitos amplos nesse aspecto do abortamento. Esta é a tendência de todo mundo ocidental civilizado. Então, eu gostaria de deixar minha crítica e minha contribuição à professora Rebeca para que a gente possa ampliar os debates, não como uma forma de entrave, mas como uma forma de viabilização dessa luta histórica das mulheres que eu aplaudo de pé e sempre que posso contribuo. Muito obrigado. Obrigada, professor Pablo. Antes de passar a palavra, então, agora para a professora Isabelle, para o professor Olímpio, eu gostaria de registrar que eu também, no início da minha vida universitária, eu tinha bastante preconceito, e não era com o abortamento em si, mas era como que uma jovem se permite engravidar, tendo tantos métodos anticonceptivos hoje, né, e que a gente possa adotar métodos eficazes para não engravidar. Então, eu tinha essa ideia, por que não adotar um método contraceptivo? Então, fez, aguenta as consequências. E por que eu tinha essa visão? Pelo mundo que eu vinha, né? Uma jovem de família de classe média, que teve acesso à educação, que sabia o que era contraceptivo, embora também naquela época a família não tocasse no assunto, né? Isso era tabu. Essa era a minha ideia. Então, eu tinha essa ideia quando eu fiz a faculdade de Direito. O que mudou o meu pensamento? A redução da minha ignorância, porque eu digo ignorância no sentido de falta de conhecimento mesmo, né? Eu tinha essa ideia, não é porque eu era uma pessoa má, não era porque eu era uma pessoa que não me solidarizava com o outro, não tinha capacidade nenhuma de alteridade, era porque era a minha visão de mundo. Então eu pensava assim, poxa, e agora o Estado vai ajudar com renda. Agora, na época eu estava na universidade, era líder estudantil, e tinham questões assim, agora querem levar as crianças para morar na casa do estudante. Então, pegando vaga de outra pessoa, eu não conseguia entender, e eu falo isso assim, com muita tranquilidade, que elas eram vulneráveis e que precisavam levar aquelas crianças para morar na casa do estudante, porque senão as mulheres não teriam educação. Porque é bem isso que o doutor Olímpio falou, o homem aborta, entre aspas, ele vai embora. E o que acontece é que se a mulher não puder levar para morar na casa do estudante, a criança, o que acontece? Ela não vai poder estudar. Só que eu não morava na casa do estudante, eu tinha apartamento da família para morar. E essa era a minha visão do mundo. Aí, quer dizer, agora tem uma estudante grávida com uma criança lá dentro, enquanto podiam ter 2 estudantes. Era isso na minha cabeça, né? Então, a universidade pública está simplesmente agora sustentando o filho da pessoa que não se cuidou.
Mas eu pensava assim, ainda gravida no segundo lá dentro. Eu não via isso como uma ótica de vulnerabilidade. E eu deixo isso muito claro porque às vezes a gente vê essas pessoas como pessoas que não têm capacidade de olhar para o outro, que são pessoas más. Não, é ignorância mesmo. E ignorância no sentido de falta de conhecimento. Então, eu comecei a mudar a opinião à medida que a minha ignorância foi diminuindo, né? À medida que eu fui estudando, que eu fui vendo mais o mundo e que eu fui percebendo. Eu associo a minha mudança de comportamento proporcional a meu estudo maior, a vivência maior, ao convívio maior com pessoas que têm uma visão mais alargada de mundo, né? E que permitiram alargar a minha, penso eu. Eu vou passar, então, a palavra para a doutora Olímpio, para a doutora Isabelle, para fazer os comentários, porque nós estamos já na avançada da hora, né? Gostaríamos de permanecer aqui por muito tempo conversando, sem dúvida, que está interessantíssimo, todo mundo manifestando. A professora Raquel também acabou de mandar uma mensagem para mim aqui, dando os parabéns. A professora Raquel Scalco precisou sair. E recebemos vários elogios aqui pelo chat privado, e pelo chat, né, e pelo privado, e gostaria só de reproduzir, então, aqui, antes de passar a palavra para os senhores, algumas perguntas que foram feitas, embora já respondidas, caso os senhores queiram fazer alguma observação. Até a professora Rebeca, fica o convite para prosseguirmos este debate, né? Então, nós temos a pergunta aqui, ó, que foi feito por Isadora Oliveira. Nos casos em que a mulher chega ao hospital com complicações decorrentes de aborto, a comunicação para as autoridades feita pelo médico é obrigatória? Isso já foi um pouco discutido, né? A segunda pergunta, que aí veio do professor Pablo, que já se manifestou, que ele coloca aqui, então, fez uma pergunta sobre essa questão do aborto clandestino, né, do aborto legalizado, que essas diferenças, né, como afetam percentualmente a vida das mulheres, que também o doutor Olímpio já comentou. Temos a pergunta aqui de Caio Garcês, que pergunta: o médico ou o serviço médico, baseado nas suas crenças de foro íntimo, pode negar o atendimento à mulher que deseja realizar o aborto legal e seguro? Bom, penso que a professora Isabelle também perguntou, mas enfim, eu deixo aqui o registro, novamente mencionando o pedido de desculpas do doutor Diógenes, e passo, então, a palavra para o doutor Olímpio. Olha, estou aprendendo muito aqui, viu? Estou aprendendo muito. E fico, como você falou agora, né? Aprendemos com a diminuição da ignorância. É exatamente parecido às nossas histórias aí. Mas vamos lá. Rebeca, eu adorei, Rebeca. Realmente, 12 semanas não existe sinapse, não existe atividade cerebral. Isso é certeza. Agora, também é discutido, se for desse jeito, a gente não sabe quando é que começa, porque mesmo que tenha alguma atividade, não quer dizer que a atividade tenha alguma, seja só elétrica. Então, não se sabe realmente, de acordo com a atividade cerebral, quando seria o start, começar a dizer, não, teria. É difícil discutir isso, mas com certeza, Pablo, me desculpe aqui, eu vou falar como médico, assim, eu vou dizer que, só para a gente conversar um pouco, só para pensar essa conversa, que o maior aborteiro que existe no mundo é a própria natureza, porque apenas 65% dos embriões fecundados conseguem nidar. O que é nidar? É ficar preso ao útero. A grande maioria dos embriões sai da menstruação. Ou seja, se a mulher fizesse o beta-HCG sensível antes de menstruar, estaria grávida. Mas ela nem faz porque não atrasou. Então, muitas mulheres, quando menstruam, estão abortando, certo? Isso é a regra. Então, só 45% a 1/3 dos óvulos fecundados consegue colar o útero. E quando cola o útero, 15% a 20% deles vão abortar ainda, vão sair com abortamento clínico. Então, resumindo, de cada 100 embriões, só 10 a 15 conseguem transformar em feto. Então, a vida é rara. O embrião virar um feto é o contrário, é a exceção, não é a regra, certo? E é muito interessante que é bastante religioso isso, porque muito mais que o CISAM, que faz o aborto previsto em lei, as clínicas de reprodução desprezam embriões, porque existem portarias e normas técnicas do Conselho Federal de Medicina que a mulher faz o tratamento para engravidar
ela consegue fazer ovulação, né, e coloca em contato com o espermatozoide e faz embriões. E nesse ciclo, que é caro, ela pode fazer 8, 10, 14 embriões. E ela vai ficar utilizando 2, dependendo da idade, 2 a 4, até engravidar. Se ela engravida na primeira tentativa, os outros 14 embriões ou 20 vão ser descartados. Então, a quantidade de embriões descartados nas clínicas de reprodução é maior, muito maior do que a quantidade de abortamento previsto em lei no Brasil. É um negócio assim de 30 vezes a 40 vezes maior. No Brasil, registrado de abortamento, já chegamos a 3 mil e pouco. Hoje está menos 2 mil de abortamento previsto em lei, de acordo com o Ministério da Saúde. E o desperdício, quer dizer, o descarte de embriões é um número muito maior do que isso. Mas nenhum religioso vai para frente de clínica de reprodução humana, preocupado com os embriões que estão congelados e vão ser jogados fora. É só quando a mulher é pobre e negra. Porque o que aconteceu com essa menina de Espírito Santo só aconteceu porque ela é pobre e negra, precisava do SUS. Não acontece isso se uma menina de 10 anos, 11 anos for estuprada e morar na Avenida Boa Viagem. Eu garanto a você que nenhum religioso vai invadir o apartamento ou a cobertura do apartamento de classe média alta. Nem vai para o hospital privado tentar bloquear. Isso acontece porque é questão de classe, é questão de racismo, só isso. E aí as pessoas vão tirar proveito com a ignorância dos outros para ganhar voto. Para ganhar voto, na verdade, né? Utilizando, enganando as pessoas, dizendo que estão ali protegendo os valores do cristianismo, que não tem nada a ver com o cristianismo, isso aí. Eu acredito que não tem nada a ver. Então é isso aí. Em relação à pergunta, qual foi a pergunta que o médico tem a obrigação de denunciar? Não, é o sigilo médico. Nós não podemos denunciar para a polícia aquilo que a gente sabe com o nosso ofício. Se o médico sabe, um psiquiatra sabe, que a pessoa que está tratando no hospital está deprimido porque praticou um homicídio, ele não vai ligar para a polícia, certo? Ele só pode quebrar o sigilo médico por justa causa. É quando há uma situação que, não revelando, vai causar um dano muito grande à sociedade, certo? Uma pessoa que chega no seu consultório, doutor, eu vim me despedir de você, eu estou indo para o shopping, destruir o shopping, eu estou cheio de bomba. Você tem que fazer alguma coisa, certo? Ou então, eu tenho HIV positivo e estou contaminando as pessoas, eu estou namorando as pessoas dizendo que não tem, estou transando sem camisinha. Então, tem situações que você tem um arcabouço jurídico e legal de quebrar. Mas denunciar a mulher que procurou você com aborto ilegal, clandestino, você não pode. E isso é o problema também da resolução agora, da portaria 2282, porque a mulher que procura o médico, ela nem sempre quer quebrar o sigilo com a polícia, porque vocês sabem disso, a grande parte das pessoas, das mulheres que sofrem violência, é pessoas conhecidas, que muitas vezes a ameaçam. E o Estado não vai garantir sua segurança se quebrar o sigilo, ela vai ser morta, provavelmente. Ela vai morrer. É o mais fácil de resolver o problema, porque ela está no estado de extrema vulnerabilidade. A gente tem que dar condições, o Estado dá condições de ela se sentir segura, né, para que ela faça a denúncia, mas não fazer essa denúncia pulando o tempo, quer dizer, ultrapassando o tempo dela se sentir segura para fazer a denúncia com a segurança que deve ser dada sobre a sua vida, sobre as suas decisões. Ela não pode considerar nunca o médico, a saúde, um inimigo. A gente tem que estar do lado dela, respeitando a vontade dela, a autonomia, e dando condições dela se fortalecer. Nós somos favoráveis, sim, que a mulher denuncie, mas respeitando o tempo dela, o momento dela e as condições de segurança dela, tá entendendo? Então, eu acho que é isso. Tá bom. Obrigado, gente. Muito obrigado. Doutor Olímpio, se me permite, eu vou só comentar uma questão rapidamente aqui envolvendo religião, que eu não sei se ainda mas a PUC de Porto Alegre tem um setor de reprodução humana altamente qualificado, né, e trabalha com fertilização in vitro, enfim, tem tem trabalhos assim. Eu não sei como que está agora, mas há 10 anos atrás, por exemplo, o que eu sei é que a PUC orientava nesse sentido. A mulher que queria congelar óvulos, né? Então, ela fazia o congelamento de óvulos e guardava para quando ela quisesse utilizar. Se depois de um determinado momento ela resolvesse não usar e ela quisesse, então, doar esses óvulos,
ela poderia fazer isso, mas ela não poderia fazer dentro do hospital da PUC por uma opção religiosa, porque a PUC, então, não fazia a concepção, né, de óvulos doados. Naquela época, eu não sei como é que está hoje, mas isso tem uns 10 anos, mais ou menos. Então, a PUC diz assim, mas a gente pode encaminhar para um outro lugar sério, para um outro lugar que faz ciência séria, encaminhar os seus óvulos para doação. Nós não vamos implementá-los doado aqui dentro, mas ele vai ser encaminhado. Então, esse era um procedimento que me parece muito respeitoso também com a mulher, né, que fazia o congelamento de óvulos, que guardava, enfim, para se no futuro quisesse utilizar com um companheiro ou não, depois desistindo de ser mãe, fazia a doação. E a PUC, por princípios próprios, entendia que, né, não devia ser óvulos doados, enfim. Talvez eu possa estar pecando em algum detalhe, mas em geral é isso. Mas passava para outro lugar, né? Quer dizer, o fato baseado numa concepção religiosa, né? Uma instituição cristã, que não queria fazer dessa maneira, mas não impedia de fazer, muito pelo contrário, encaminhava para os meios científicos e locais adequados que fossem tratar corretamente, né? Então, não há esse conflito, digamos, entre religião e... Bom, mas era só esse testemunho. Professora Isabelle, eu vou pedir para a professora Isabelle, então, fazer o encerramento, porque nós já estamos 12:12, a professora Isabelle está na Alemanha, 5 horas de diferença de fuso horário, né? Então já deve estar com outras atividades aí. Estamos aqui há 2 horas num encontro maravilhoso, debate muito importante. Eu espero que o objetivo dos nossos eventos, né, assim, da academia, nós, assim, como professores, é a redução da ignorância, né, que a gente possa contribuir um pouco para reduzir a ignorância das pessoas, né, já que eu não acredito nessa arrogância toda de nós professores levar conhecimento sempre, né, a gente leva algum conhecimento, mas que a gente possa, então, contribuir de alguma forma para uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que a gente possa, então, utilizar o nosso conhecimento a favor do bem, né, a favor das liberdades individuais, a favor dos espaços democráticos. Então, agradecer a professora Rebeca pela fala, vamos prosseguir esse debate num outro momento, vamos prosseguir, professor Pablo, estamos à disposição, e agradecer muito ao professor Olímpio, né, doutor Olímpio, agradecer ao professor Filipe Bona aqui pela mediação, que vem acompanhando, passando as palavras, pelo nosso acadêmico João Vitor, que é membro do Escritório de Defesa da Mulher também, atua em defesa das mulheres vítimas de violência. Temos vários homens no nosso projeto, e então passar a palavra para a professora Isabelle para a gente fazer o encerramento. Bom, já que a gente está nesse clima de encerramento, eu gostaria de trazer algum alento, apesar de a situação no Brasil parecer um tanto ser lastimável, né? A gente vê que existem pessoas fundamentalistas. Assim, eu acho que é legítimo ser a favor ou contra o aborto, mas deixa de ser legítimo a partir do momento em que você tenta coagir pessoas que estão tentando fazer um aborto legal, você tenta reverter a situação e impedir essa pessoa de ter acesso ao serviço de saúde legal, seguro, enfim. Então, eu gostaria de trazer alguns dados só para trazer algum alento, como eu disse. Se nós pensarmos no poder, na evolução que tem sido feita, nas modificações no Código Penal, até 2005 existia no Código Penal, em alguns tipos penais referentes que tutelam a liberdade sexual, enfim, existia o termo mulher honesta. Então, existiam tipos penais que tutelavam apenas a liberdade sexual da mulher honesta, e isso foi abolido em 2005 só. Então, vejam, 15 anos apenas. E em 2009, a partir de 2009, os crimes que tutelam a liberdade sexual deixaram de ser crimes contra o costume e passaram a ser crimes contra a dignidade sexual. Então, nós vemos que nós estamos a passos não tão largos assim, mas existe uma perspectiva de um futuro melhor. Se nós lutarmos por isso, se nós trouxermos as discussões à tona, enfim, é importante retirar esse tabu sobre esse tema e talvez, quem sabe, a gente possa avançar num futuro não tão distante para melhorar a situação e tornar, enfim, o aborto mais seguro e, quem sabe, ampliar
as hipóteses em que ele é permitido, porque ser a favor da descriminalização do aborto não é ser a favor do aborto. Tem que ter essa distinção e a gente precisa ter consciência disso. Então, eu encerro com essas palavras, tentando trazer algum alento. Ótimo. Então, gente, eu agradeço a todos e todas, especialmente a doutora Olímpio, a professora Isabelle, e dizer que eu tenho um grande orgulho de fazer parte desta universidade, de ser sua colega, professor Olímpio, e saber que nós temos homens combatentes, né, e que enfrentam aí o autoritarismo e até a violência física, né, que foi o que a gente viu naquele episódio, para garantir os direitos das pessoas ao livre exercício do próprio corpo, né, sobretudo quando já está protegido pela legislação e pelo nosso sistema jurídico. Então, feliz de ver o CISAM, que é um hospital universitário, que é vinculado ao SUS, sendo referência no atendimento de gravidez de risco. Então, fico muito contente com isso, agradeço a todos e todas, e espero poder repetir esse encontro em breve. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Obrigada, tchau, tchau.